Alô, pessoal! Tranquilito no mais? Quando químicos têm sinergia com a agronomia, o resultado é fantástico. Temos muito a aprender e interagir com eles. Entrevistei o professor Dr. Hudson Carvalho sobre adubação foliar. Neste tema, tratamos da nanotecnologia, de fontes, formulações, aminoácidos e muito mais. Essa é a segunda parte da entrevista. É imperdível. Você já tocou no assunto, os aditivos de performance nesses fertilizantes foliares, como é que você vê eles? O que é Nossa, importante? Como é que você os vê? eu acho que é um. A gente falou da cutícula. Para mim, não faz sentido, enquanto químico, a gente ter o mesmo produto para café, para soja, para milho, para batata, para citros, porque as cutículas são completamente diferentes. A gente já fez experimento aqui com citros e café, o professor João Paulo, lá da FZEA, que trabalhava aqui com a gente. É, então, assim, enquanto no café penetrava, não penetrava nos citros. Então, a formulação faz muita diferença. Aí os meninos aqui, desenvolvendo adjuvante, né? Aí eles chamavam de Penetrax. Não é comercial, mas os meninos inventam nome para as coisas, né? É o Penetrax. Então, funcionava bem para café, mas não funcionava para citros, não entrava. Então, eu vejo uma margem enorme para ter produtos dedicados, produtos voltados para a cultura A, para a cultura B, para a cultura C, não só por causa da espessura da cutícula, mas também por causa de características de composição e forma da cutícula. Aí, isso a gente está falando de desestruturar, né, para facilitar a penetração do produto. Não sei qual efeito isso teria na perda d'água, porque a cutícula está ali por uma razão, né? Ela está ali para proteger a planta contra a perda desnecessária d'água, contra a radiação ultravioleta, é também a primeira barreira de entrada contra patógenos. Então tem que avaliar se não vai ter um efeito colateral, né? Mas, por exemplo, uma coisa que a formulação tem que ter é o umectante, porque é importantíssimo. Como a gente falou no início, tem que estar molhado do lado de fora, tem que ter uma gotícula, por mais que você não esteja vendo, uma gotícula micrométrica ali do lado de fora. Então, se a umidade relativa do ar estiver abaixo do ponto de deliquescência daquele produto, o nutriente não vai entrar na folha, porque ele não vai estar no estado líquido. Não vai entrar. Nós fizemos um estudo aqui comparando nitrato de zinco com sulfato de zinco. Mesmo nutriente, tudo sal. E aí a gente colocou a umidade relativa do ar na faixa de 40%. Os meninos montaram uma câmara aqui em que a gente consegue ter algum controle sobre a umidade. O Vinícius, mais o Gabriel e o Casca fizeram essa câmara. A gente tem uma vantagem aqui, Nelson, no campus Luiz de Queiroz, nós somos como os drenos fisiológicos, né? A gente atrai talentos do Brasil inteiro para cá, estudante do Brasil inteiro quer vir estudar aqui, fazer pós-graduação, vir fazer graduação aqui. E aí os meninos montaram essa câmara. Aí, por exemplo, a gente não observava, mantendo a umidade relativa do ar na faixa de 40%, o sulfato de zinco não foi absorvido, enquanto que o nitrato de zinco foi absorvido. E aí, quando a gente vai olhar, mas por quê? É tudo zinco. Ponto de deliquescência. Ponto de deliquescência do sulfato de zinco está lá perto de 90%, enquanto do de nitrato de zinco é de 35%. Então, mesmo com a umidade relativa do ar na faixa de 45%, ele deliquesce. Ou seja, o que é o deliquescer? É sair da fase sólida e aí o agrônomo fala às vezes assim, é higroscópico. É isso aí, ele mela. Então, ele retira a umidade relativa do ar e vai para o estado dissolvido. Isso é o deliquescer. Ele se dissolve usando a umidade do ar. E aí forma essa gotícula do lado de fora da folha, estabelece-se esse canal e ele penetra. Então, na formulação, a gente pode ter
esse umectante. Essa é a boa notícia, porque mesmo o sulfato de zinco, a gente pode ter produtos ali. Imagina assim, um nitrato de cálcio, um pouco de nitrato de cálcio. Existem produtos, outros sais e outros produtos orgânicos que são capazes de reduzir o ponto de deliquescência. Será que a formulação tem isso? A gente falou do adesivo, né? Para segurar o produto no caso de chuva. Será que a formulação tem? O espalhante. Então, tem uma margem enorme para mexer na qualidade da formulação. Então, não é só a fonte. A fórmula faz toda a diferença. Por isso que eu acho que uma das piores coisas que o produtor pode fazer é comprar um sal, por exemplo, se ele tiver acesso, compra lá um bag de sal, e aí joga só aquele sal na calda. Eu acho que o rendimento, em termos de eficiência da absorção daquele produto, vai ser muito pequeno, se ele não formular. Muito interessante, muito para aprender, né, Hudson? Muito para a gente. Tem muita gente aqui, Hudson, estudantes, né, que assistem. Sim. O canal adotado em várias universidades pelo Brasil, tá? Colegas aí que usam o canal para. Então, para esses jovens, olha os desafios pela frente, né? Vem para cá, vem para Piracicaba. Vai para Piracicaba. É que aqui a gente é fonte e dreno. A gente é dreno dos estudantes e fonte dos profissionais. Não, mas é fantástico. Mas, Hudson, uma outra pergunta, tá? É sobre o transporte de nutrientes na planta. Sim. Sei que você trabalha também. Por que alguns nutrientes são mais móveis do que outros? A gente não, assim, quando a gente fala de imobilidade, o nutriente é imóvel, não é correto. Então, como você disse, alguns são mais móveis do que outros. Em algum grau, todos eles apresentam uma certa mobilidade. Alguns têm mobilidade muito maior do que a outra. Mas, para responder isso, a gente precisa quebrar a questão em duas. Tem a mobilidade da translocação daquilo que eu apliquei sobre a folha. E tem a mobilidade da remobilização. Vamos falar primeiro da remobilização. Vamos supor que nada foi aplicado. Quando a gente pensa na relação fonte-dreno, então a folha tem uma duração de vida, né? Ela está expandindo. Ali no primeiro terço de vida, grosso modo, tá? Tudo nas ciências biológicas depende, mas é grosso modo. No primeiro terço de vida, a folha está expandindo. Aí, depois, no segundo terço, ela está estável. Aí, nesse primeiro terço, ela é um dreno fisiológico. Então, ela está expandindo. As outras folhas que já estão completamente expandidas estão mandando fotoassimilados e nutrientes minerais para lá, para o processo de expansão. Aí, depois, quando ela está completamente expandida, ela se torna uma fonte. Então, ela se torna uma fonte. E lá no último terço de vida, a partir do último terço, ali de 66%, 70% da vida, geralmente ela começa a entrar em senescência. É curioso que várias espécies, desde plantas perenes até plantas anuais, seguem mais ou menos esse padrão. Tem um paper legal que mede esses fluxos em milho, trigo, cevada, carvalho. E aí, então, ela está completamente expandida, ela passa a ser a fonte. Por que às vezes ela é fonte e às vezes ela é dreno, né? Depende da pressão. A hipótese de Munk, né? Depende da pressão hidrostática. Quando a pressão ali é menor do que nas outras partes da planta, o líquido do floema, né, vai fluir para lá. Assim como no xilema, né? Sai da raiz para ir para a folha, porque a pressão lá é menor. É como se eu tiver essa tampa de caneta aqui na minha mão, ela vai ficar aqui para sempre, por causa da inércia. Ela só vai se mover se uma força atuar sobre ela. Ninguém sabe por que é assim, mas é assim. É um fato da natureza. Dentro da planta é a mesma coisa. Os solutos só vão sair de um lugar e ir para outro se houver um fluxo carregando. E esse fluxo só vai se desenvolver se houver uma diferença de pressão. É como uma caixa d'água mesmo. Sai da parte, faz de conta, né? Pressão aqui está maior, pressão aqui está menor.
e o líquido corre. É outro fato da natureza. Ninguém sabe por que é assim, mas é assim. Acontece assim. Então, as coisas saem da maior gradiente de concentração para o menor, maior pressão para menor pressão. Mas a gente está falando da remobilização. Tem que tomar cuidado que eu dou dou umas viajadas para explicar. Mas aí o que acontece? Falando da remobilização. Quando ela entra nesse estado em que ela passa a ser fonte de fotoassimilados, e quando a gente fala vamos pensar na remobilização de nutrientes minerais, que vai começar a ocorrer ali principalmente a partir do estado de senescência, tem alguns nutrientes que o papel deles faz parte da estrutura, como cálcio, como boro, estão ali principalmente do lado de fora do simplasto. Outros, como magnésio, nitrogênio, né, ali na clorofila. Aí a planta começa é um processo muito bem organizado, ela começa a se desmontar. Então a folha começa a desmontar essas estruturas. Então esses elementos que vão sendo desmontados, vamos tomar como exemplo fósforo, nitrogênio, magnésio, então membrana plasmática sendo desmontada, clorofila sendo desmontada, rubisco sendo desmontada, né, sendo degradada. Esses elementos vão sendo desmontados e agora tem um fluxo, por causa da diferença de pressão, bombeando esses fotoassimilados ali para as células companheiras, né, e para os elementos de tubo crivado, aí eles vão. Já cálcio, boro, está do lado de fora, aquilo não será desmontado. Então a mobilidade dele é muito baixa, porque isso não será, então o fluxo dele será baixo, essa é uma das razões. Outra razão, por exemplo, pensando em cálcio, é que a concentração de cálcio no citossol é muito baixa. A concentração de cálcio livre no citossol é muito baixa, ele precipita. Porque ele também é sinalizador do metabolismo de sinalização secundária, né? Aquelas ondas de cálcio que atuam como sinalizador. Outros elementos, como manganês, zinco, cobre, que apresentam baixa mobilidade, a concentração deles no citossol é baixa, então ele cai no citossol, existem moléculas, proteínas transportadoras que se ligam a esses átomos para evitar com que a concentração deles fique alta, porque senão a planta se intoxica, mas eles também estão participando do processo de desconstrução, porque são enzimas que fazem isso. E manganês, zinco, cobre, são principalmente cofatores enzimáticos. Já esses elementos que estão em quantidades maiores, que fazem parte da maquinaria que vai desmontar a célula, aí eles vão sendo transportados. E enxofre, pensa assim, ó, sulfato, precipita com o quê? Com bário, com cálcio. Aí a concentração de cálcio no citossol é baixa, bário nem é nutriente. Fosfato precipita com zinco, manganês, com cobre, com ferro, mas a concentração no citossol é baixa. Ortofosfato, então, aí ele não precipita. Nitrato. Não sei nem te falar com o que nitrato precipita, eu não lembro nada de cor agora. Nitrato precipitado. Então, para nós, dentro da química, a planta é como se fosse pensa numa indústria química. Você tem reatores, tubos, transportes, então que são as organelas, os órgãos, né? Então são reações químicas que estão acontecendo ali. E aí é por isso que alguns são mais móveis do que outros. Isso quando a gente pensa na remobilização. Agora, quando a gente aplica o nutriente na folha, dependendo da fonte, da forma como ele é aplicado, pensa num catiônico, que é aplicado na forma de sal, sulfato de zinco ou nitrato de zinco. Vamos supor que ele foi absorvido, atravessou a cutícula, caiu ali no apoplasto, parede celular. A parede celular, ela tem muita carga negativa. Ela é como se fosse uma resina de troca catiônica, que tem os grupos carboxílicos, grupamento hidroxila com carga negativa. Opa, então significa que o que tem carga positiva pode ser absorvido ali. E é uma competição.
ora ele vai para a solução, que está no apoplasto, ora ele se liga nas cargas. Ora ele vai para a solução, ora ele se liga. Então a mobilidade dele vai ficando reduzida. Ferro, tem colegas na Espanha, porque tem esse problema sério, crônico de deficiência de ferro lá. Então, estudaram bastante. Fica no apoplasto, principalmente no apoplasto. Agora, imagina que eu coloco esse zinco, por exemplo, ligado a uma molécula como é DTA, que é um ligante forte. Então, agora, eu aumento a chance dele de ser incorporado ali, de entrar na membrana plasmática. Como ele entra, é um mistério, porque, em princípio, não existe um transportador para zinco ligado a EDTA. E a Bianca estudou manganês, e o Marcos estudou zinco. O Marcos fez mestrado, a Bianca fez... o Marcos fez doutorado, a Bianca fez mestrado. E eles detectavam, por exemplo, no pecíolo da planta, zinco ligado a EDTA, manganês ligado a EDTA, sendo transportado. Então a gente vê que quando ele está ligado, não só a EDTA, o Vinícius está estudando agora ligado com aminoácido, porque a gente tinha algumas evidências de trabalho de outras pessoas de que o nutriente complexado ou quelatado com aminoácido aumentava a incorporação dele no simplasto. E a gente observa que aumenta o transporte mesmo. E eu me lembro de ter de discussão com colegas há uns 4 anos atrás, falei assim, olha, não faz sentido aplicar aminoácido, porque é um metabólito primário. Só que o nutriente complexado com aminoácido que a gente viu aqui é que, por isso que não pode ter, tem que estar aberto, né? Testa a hipótese, se a hipótese fizer sentido. A gente viu que a absorção era mais rápida, complexado com histidina e complexado com ácido glutâmico, foi o que o Vinícius fez. A absorção era mais rápida, a intoxicação fitotox era menor, porque às vezes a gente tem que trabalhar com doses assim no limite aqui, por causa do limite de detecção da técnica, né, com doses um pouco mais elevadas. Então, intoxicação foi menor quando ele estava complexado com aminoácido, e a gente observou taxa de transporte maior. O que a gente ainda não conseguiu medir, mas está tentando? Aquilo que está no apoplasto e aquilo que está no simplasto, quantificar. Porque a hipótese é de que, com base num outro estudo, que o pessoal fez complexos de histidina e, desculpe, complexo de metionina e um outro aminoácido que eu não me lembro agora, eles viram que aumentava a incorporação no simplasto. E aí é o que a gente está tentando medir, mas com imagem, né? Mapear o simplasto e o ovoplasto usando fluorescência de raio-x no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. O professor Patrick Brown tem umas medidas bonitas com zinco em macieira. Então a gente vê que aquele tanto de zinco no apoplasto, a maior parte ainda no apoplasto, poucos dias depois da aplicação, e uma parte dele dentro da célula. Então a resposta é que eu acredito que como ele está ligado, complexado, a reatividade do elemento diminui. Então a probabilidade dele ser pego no caminho é menor. Tem que tomar muito cuidado com metáfora, tá? Mas é como se fosse uma capa, em que aí as proteínas e os outros ligantes não conseguem detectá-lo. E tem um trabalho legal que foi publicado na Revista Brasileira de Ciências do Solo com boro. O pessoal pergunta muito, vai o boro? Mostrando que em café e algodão, uma mobilidade ligeiramente maior quando o boro está ligado a... Eles chamaram de boro complexo. Aí é uma bronca entre os químicos, né? Que boro não forma complexo, boro forma aduto. O nome correto é aduto. Tem gente que chama de complexo. É que para nós complexo é quando o orbital hibridiza e orbital D. Né? Mas ele se liga, vamos dizer assim, ele forma complexo com manitol, com sorbitol, ele se liga nessas moléculas e a mobilidade dele, de fato, aumenta. Então, assim, para café, é bem claro. Nesse estudo, foi feito com boro 10. Então, usou um isótopo estável de boro.
Mas não é milagre não, tá? A mobilidade aumenta, mas vamos dizer assim que acho que 96 horas depois da aplicação, foi o que o estudo viu, aí a gente vai olhar, por exemplo, na região que recebeu o tratamento. A maior parte do que a gente aplica fica nas folhas que receberam o tratamento. Aí olha na parte de cima da planta, nas folhas que estão acima daquelas que receberam o tratamento. Por exemplo, 10% do nutriente que está lá veio do tratamento. Quando olha na parte de baixo, 5% do nutriente que está lá veio do tratamento. E aumentou, dobrou, por exemplo, em relação a uma fonte que não estava na forma de adulto ou na forma de complexo. Mas aí é que está. A quantidade, quando a gente está falando, se você acertar o momento e se aquele for o elemento que está limitando o potencial produtivo, a quantidade não precisa ser grande. Não é? Porque você destrava. Agora, Hudson, são muitos aminoácidos hoje usados na agricultura. Tem vários. A pergunta é se todos teriam essa capacidade de formar adultos ou complexar, ou alguns teriam mais capacidade do que outros. Tá. Eu acredito que todos eles podem formar complexos. Não com a mesma habilidade. Mas tem livro, isso é tabelado, tá? Tem livro de fisicoquímica, handbook de fisicoquímica, em que tem essas constantes de formação tabeladas. Não para todos os aminoácidos, mas para muito deles. Por que a gente pegou a glutamato? Porque muitos dos aminoácidos usados na agricultura vêm daquele processo de fermentação para a nutrição animal. E aí, um dos aminoácidos mais abundantes dentro desse processo é o glutamato. Então, vamos fazer com glutamato, isolado. Só que os primeiros complexos que a gente fez estava precipitando. Aí, vamos fazer com histidina, que é mais fácil de formar o complexo. Agora ele conseguiu, acertou a mão e conseguiu fazer com glutamato. Mas não publicou os resultados ainda, estamos repetindo, tentar fazer um estudo legal. Porque, assim, quando a gente lida com planta, o que para mim, quando eu vim trabalhar com planta, foi uma descoberta, né? A variabilidade é grande. Então tem que repetir para ter os resultados consistentes. Então, mas assim, eu não saberia dizer qual é o aminoácido mais adequado, mas eu não acredito que aminoácido isolado é mais caro também, né, Nelson? Aminoácido puro é mais caro. Então, eu penso que o interessante é acertar aí um aminoácido desse que seja acessível, né? E aí fazer a aplicação, fazer o complexo. A outra coisa será que complexou? Será que não complexou? Por exemplo, no mestrado da Bianca, tem resultado publicado no artigo, que em princípio era um complexo de manganês com glicina. Aí quando a gente olhou, vai medir a composição, dava 1:1 de manganês com enxofre. Ué, sulfato de manganês é 1:1 com manganês e enxofre, né? Então, talvez aquilo era, na verdade, um sulfato de manganês com um pouco de glicina. Será que formou complexo? A gente não testou isso, né? Se estava complexado ou não. Mas tem trabalho desses colegas na Espanha, em que eles avaliaram produtos comerciais lá, e que dependendo do produto, você tem 5% do nutriente complexado. Só que aqui no Brasil você não é obrigado a dizer quanto por cento está complexado, né? Nos Estados Unidos tem que dizer. No rótulo, você diz quanto por cento tem no nutriente, quanto por cento dele está complexado. Na legislação da União Europeia também hoje em dia é assim. Para chamar de complexado ou quelatado na União Europeia, no mínimo 80% do nutriente tem que estar na forma complexada ou quelatada. E você tem que dizer quanto por cento dele está na forma complexada ou quelatada. Eu costumo dizer que é como a questão do suco. Quando eu vou no supermercado hoje, eu tenho o direito de saber se eu estou comprando refresco, néctar ou suco. Né? Está escrito na caixa. Você, quando você compra hoje, ou um produtor, quando ele compra hoje,
Ele não sabe, né? Talvez é uma coisa que precisa ser pensada, né? Ele sabe quanto por cento tem do nutriente, porque a legislação obriga. Mas quanto por cento está complexado? Porque quando você compra ele complexado, você acredita que a absorção vai ser maior, que a incorporação vai ser maior. Quando você compra ele quelatado com EDTA, por exemplo, você está comprando o quê? A estabilidade na cauda. Bom, isso aqui não vai me dar problema. E no trabalho da Bianca, a gente viu que dependendo do complexo de EDTA, né, complexo quelato, né, de EDTA, do produto, formava precipitado. Então não é todo, não é porque está escrito nutriente quelatado com EDTA que ele está de fato 100% quelatado com EDTA. É interessantíssimo, né? Isso já teve muita discussão sobre isso, tá? Aí eu te falo mais do lado de produto. E a gente precisa avançar sobre isso na legislação. Sim, sim. Vai evoluindo. Esse que é o legal. Então, assim, as demandas vão aparecendo e aí as coisas vão evoluindo. É assim. Assim como a de suco evoluiu, né? Tudo bem, a comparação talvez não seja mais adequada, mas é um bom exemplo para você entender. Ó, eu sei o que eu estou comprando. O consumidor precisa saber, o consultor Exatamente. precisa saber. Para saber com que ele realmente está trabalhando. Porque tem dois elementos aí. Tem o consumidor, que ele tem o direito de saber o que ele está comprando, e tem a questão da concorrência desleal, né? Porque eu posso fazer um produto que é 100% quelatado, e aí tem uma outra pessoa que faz um produto que é 50% quelatado. E aí ele pode apresentar isso com os mesmos benefícios, né? Só que é o meu custa mais caro, porque isso é caro fazer, né? Bom, Hudson, nós já conversamos sobre isso, né? Mas voltando, além disso que você falou da mobilidade, existem outras maneiras de aumentar a mobilidade nutrientes dentro da planta? Ou só o que já foi apontado aqui já é o suficiente? Bom, tem um doutorado sendo feito aqui no grupo que está avaliando cálcio, usando o tomateiro como modelo de frutífera. O que a gente observa? Bom, a absorção, o tomateiro absorve, cloreto de cálcio, cálcio EDTA, foram bem absorvidos, citrato de cálcio foi menos absorvido, nas condições que a gente avaliou. Nanopartículas de hidroxiapatita, não foi legal, tudo bem. Aí a questão da mobilidade. O que a gente notou é que ele avaliou o que a gente chama de reguladores osmóticos. Esse foi um projeto financiado pela FAPESP. Até se alguém quiser ver o abstract, a FAPESP coloca isso lá no site, né? Chama CAMOV, o título do projeto. CAMOV de K de cálcio, CA-MOV. E aí, o que a gente observou? Uma das hipóteses é que a aplicação das fontes de cálcio junto com reguladores osmóticos iriam aumentar a pressão ali na folha e isso iria facilitar o bombeamento desse cálcio no floema. Aí, a gente usa como traçador de cálcio estrôncio, que é mais fácil de detectar. A gente observou que ao colocar, nós avaliamos sacarose, manitol, sorbitol, glicerol, nós tivemos um resultado consistente de aumento de transporte desse cálcio exógeno aplicado com sacarose, por exemplo. Não estou recomendando as pessoas colocarem sacarose em calda, tá? Mas foi o que a gente notou. Então, existem substâncias reguladores osmóticos, por exemplo, quando você aplica potássio na fase de enchimento de grão, não é só para ajudar a sacarose a entrar no floema, mas ele também mexe na pressão ali da folha. Então, porque ele diminui o potencial osmótico, vem água, a pressão aumenta. Nós estamos avaliando algumas substâncias, mas assim, resultado que a gente mediu, a sacarose deu um resultado consistente. Os outros, assim, aumenta, às vezes não aumenta, mas merecem mais estudos. E com soja, né, que é uma planta relativamente fácil de manejar em laboratório. Mas tem muito serviço para a gente fazer. Sem dúvida.
Então, o pessoal novo aí que está assistindo, espetacular. Essa interação da química, né, da tua formação química com a agronomia é uma coisa esplendorosa. E aqui foi bom porque Espetacular. eu encontrei um ambiente muito propício aqui, Sim. muito colaborativo, sabe? O pessoal da nutrição de plantas lá na Exal, que ia aqui no Sena. Mas nós Sempre. temos, sabe, Hudson, outro, infelizmente já falecido, um grande pesquisador também, que era o Djalma Martins Souza, da Embrapa, Hum, que era químico também. É, E aí é uma visão complementar exato. espetacular, porque todo mundo tem que aprender. A gente aprende, né? O químico aprende, a discussão é uma coisa. A interação, né, é fundamental. Sim, Interação de áreas, de todo mundo com formações diferentes, a sinergia é muito legal. hum, hum. Mas deixa eu te fazer uma pergunta agora prática. Por que muitas vezes a adubação foliar, lá na prática, dá resultado em aumento de produtividade e outras vezes não dá? Eu acredito que vocês vão observar a resposta quando aquele nutriente estiver sendo limitante do processo. Então, ele era o gargalo do processo. Ele estava limitando a velocidade das reações químicas. Eu vou te dar um exemplo, o doutorado do Gabriel agora. Qual que era a hipótese? De que começou lá atrás, começou uns anos atrás. A gente achava que havia uma correlação entre enxofre e proteína na soja. E para mim, assim, a soja ser comercializada com base em peso é uma disfuncionalidade de mercado que será corrigida. Assim como a cana foi corrigida, né? A cana era paga com base em peso. Depois perceberam que aquilo não fazia sentido, né? Aí ela passou a ser paga com base em sacarose. Por que a gente planta soja? Soja é um milagre, porque ela faz proteína sem adubação nitrogenada. O que, assim, quando eu vejo aqueles nódulos, a gente fala do processo Haber-Bosch, um processo que opera a 500 graus, tem pressões altíssimas. E aquilo é feito ali a pressão em temperatura ambiente, né? Incrível. Então ela é plantada por quê? Porque ela é uma fábrica de proteína e não requer adubação nitrogenada. É um milagre. Então, eu acredito que ela vai ser valorada com base em proteína, que é o que ela entrega. Ela entrega óleo também, mas ela não é uma oleaginosa de alta produtividade. Existem outras que, se você quiser produzir óleo, você deveria plantar outras oleaginosas. Mas aí, a gente acreditava que havia uma correlação entre enxofre e proteína, porque a cisteína e metionina fazem parte da estrutura primária da glicinina e beta-conglicinina, que são as principais proteínas de reserva dentro do grão ou da semente. E aí teve um mestrado feito aqui no laboratório que mostrou, inclusive, que a gente consegue, assim como você determina proteína bruta na soja, você não mede proteína, você mede nitrogênio. Você consegue determinar a proteína bruta na soja a partir da quantidade de enxofre. Bate direitinho. Consegue prever a concentração de proteína medindo o enxofre. Opa, então tem uma correlação mesmo. Aí, o que está sendo o doutorado do Gabriel? A hipótese é de que nós poderíamos tentar aumentar a quantidade de proteína fazendo aplicação foliar de enxofre. Enxofre, manganês e zinco. Manganês e zinco porque eles são cofatores da produção de cisteína e metionina, da síntese de cisteína e metionina, e da montagem da glicinina e beta-conglicinina lá no grão. Porque a proteína ela é montada no grão. Os aminoácidos vão prontos na folha, né? Lá da folha para os grãos. É um processo que requer muita energia, a redução do enxofre. É feita lá no cloroplasto. Aí, o Gabriel, o primeiro ano dele, ele fez uma coisa bonita, que ele acompanhou a formação do grão. Então, em vários estágios, ele coletava os grãos e media a composição. Aí a gente vê assim, nossa, e proteína, que tinha assim as curvas de enxofre e proteína coincidiam no grão. Aí tinha uma coisa que a gente não esperava. Deu uma correlação forte com magnésio também no grão.
que coisa estranha. Magnésio também, principalmente no final da formação do grão. Aí a gente decidiu aplicar sulfato de magnésio. Fiz, 2 ou 3 aplicações, me fugiu agora. Aplicação... Posso te passar as doses. Mas coisa assim, de 2 quilos de enxofre total, mas dividiu. Deu um resultado excelente, excelente em termos de produtividade, comparado com o controle. Em 3 locais diferentes, 3 campos diferentes. Então, aumentando a produtividade com aplicação de sulfato de magnésio, sulfato de manganês e sulfato de zinco, via foliar, em 2 estágios ali, quando fase de canivetinho, né? E quando o grão já está mais avançado, a semente está mais avançada. Por quê? Porque o enxofre estava sendo o limitante da produção de proteína. Então você tem um insumo necessário para fazer proteína. Se ele não estiver na concentração adequada, a taxa de produção de proteína vai ser menor do que poderia ser. Então, a gente acertou o momento da aplicação. Talvez se tivesse aplicado lá no início, não teria dado resultado. Ou tarde demais também não daria. Então, por que às vezes dá resposta? Porque o elemento está sendo o limitante do processo produtivo. Eu não recomendo fazer apenas via foliar e deixar assim, não vou fazer via solo. Por quê? Porque a estrutura da folha muda e a capacidade de absorção diminui. A folha não é o órgão de absorção foliar. Ela pode absorver, mas o órgão de absorção de nutrientes é a raiz. Hudson, e você concorda, e é muito interessante essa tua visão, né, para essa pergunta. A gente aprende muito na agronomia que hoje já se recomenda, né, inclusive tem entrevistas aqui com magnésio foliar, né, já existe pesquisas com isso, né, mas de forma geral a gente aprende muito que, generalizando, bem generalizado assim, que a gente aprende que a adubação foliar é mais para micronutrientes do que para macronutrientes, pelas quantidades absorvidas de macro versus micro. O que você acha sobre isso, hein? Eu acho que não é só para micro, ela pode ser para macro também, mas mais uma vez, não vai dar certo tentar substituir a adubação do solo por adubação foliar, nem para micro nem para macro. Então, talvez lá atrás convencionou-se a dizer que ela era para micro, porque a quantidade de macro que a planta iria requerer era muito grande. Então, com viés de substituir a do solo, mas não é para substituir a do solo. Então, a ideia não é essa, não é substituir a do solo. É fazer o que a gente chama de top-up, que é entregar aquilo que está sendo limitante. Se o macro estiver limitando, e aí você coloca um pouco do macro, né, vamos dizer um pouco, a quantidade X, ele deixa ou ele passa a ser menos limitante. Então ela não é só para micro. Mas você não tem como você colocar 10 quilos por hectare. Não vai dar certo. Provavelmente vai intoxicar. Então não é para isso. É para acertar os momentos e fazer esse ajuste mais fino. Agora, a lei dos incrementos decrescentes, ela é cruel, né? É outra coisa que é a natureza. Então, se a gente quiser ainda mais incremento, nós vamos precisar acertar esses momentos, né? Para ir calibrando a planta. Isso porque a gente não está nem falando de variedade, que é outra história, né? Dependendo da variedade, ela é mais exigente, menos exigente, a composição da folha muda. Mas essa questão do enxofre e da quantidade de proteína, eu penso que ele está repetindo esse ano o campo, repetindo, assim, fez 3 locais no ano passado, esse ano ele está fazendo de novo, mas aí em menos locais, que é difícil, né? É caro montar, mas a gente está fazendo de novo, tem que repetir, né? E na casa de vegetação, a situação é mais controlada. Quanto a aminoácidos, substâncias úmicas e outras substâncias orgânicas que nós temos hoje,
Você já comentou, mas dá para comentar um pouquinho mais, elas efetivamente têm algum efeito na adubação foliar? Se aplicar isolado, eu não sei. Só aplicar substância úmica isolada, aminoácido isolado, eu nunca testei, mas tem colega que diz que dá resultado, mas eu nunca testei. Você colocar um nutriente complexado com lignocelulose, com aminoácido ou com substância úmica, dependendo do tipo de complexo, da força de ligação, ele pode ficar protegido na cauda, ele vai caminhar mais dentro da planta, porque lembra que a gente falou que o apoplasto é como se fosse uma resina de troca catiônica? Então agora ele está ligado, né? É uma molécula maior, então a densidade de carga positiva é menor. Talvez dependendo do produto, dependendo da molécula, pensa num lignocelulósico, a carga é negativa. A carga líquida, imagina um lignocelulósico com aquele monte de grupamento sulfato, aí o manganês, ou o zinco, ou o cobre se ligam em algumas daqueles grupos sulfato do composto lignocelulósico, os outros estão ionizados, a carga da cutícula é negativa, então aquilo ali não vai ficar preso na cutícula, chegou ali no apoplasto, ele vai caminhar mais. Eu vejo com bons olhos formular produtos desse tipo, mas me parece que, pelo que eu tenho estudado ao longo desses anos, que talvez mais importante, ou tão importante quanto a fonte, é idoneidade de quem está formulando o produto, de entregar o que de fato está ali no rótulo. Que de fato tem, porque tudo isso é caro, né? Para formular um produto de qualidade. Como na vida, né? É como um colega meu costuma dizer, né? Você quer bem feito, barato e rápido. Não existe. Faça você mesmo daí, né? Então, um produto barato, de qualidade, é difícil, né? Hudson, já estamos indo para o final. Te agradeço demais o teu tempo. Legal, eu que agradeço. Espetacular. E gostaria de saber, né? Estou falando em meu nome do canal, mas certamente em nome das milhares de pessoas que vão assistir, e que eu tenho certeza que é um acréscimo, uma contribuição fantástica que você está dando. E como considerações finais, você gostaria de fazer alguma consideração importante? Quero te agradecer, Nelson, pelo espaço, né? Reforçar essa mensagem de que, ao que tudo indica, que os dados mostram é que a adubação foliar não substitui a adubação do solo. A adubação foliar é uma ferramenta que complementa a adubação do solo, pode levar a ganhos de produtividade, desde que a gente acerte o momento, de que aquele nutriente seja o limitante dos processos fisiológicos que estão ocorrendo naquele estágio. E vai fazer mistura de cauda, não usar produto desprotegido, produto na forma de sal, porque existe a chance de que ele reaja com herbicidas, fungicidas, inseticidas, e não só o nutriente acaba não sendo absorvido, como o agroquímico defensivo também perde sua atividade. Tem vários estudos com glifosato mostrando isso. O Igor, que está fazendo mestrado aqui agora, está avaliando com fungicida e 2,4-D, herbicida, que a atividade diminui, né? A atividade pode diminuir, porque o nutriente se liga ali na molécula e ela fica inativa. Então são ferramentas. E o que a gente quer? Eu quero que o produtor produza mais, usando menos, para que tudo isso que a gente usa, todos esses produtos, isso vem de mineração, isso vai acabar. O doutor Fernando Cardoso, da Fundação AgriSUS, né, que foi o criador da Fundação AgriSUS, ele costumava dizer que o planeta, né, a Terra, a gente toma emprestado, né, das gerações futuras. Então, a gente não quer esgotar os recursos, a gente quer que o produtor produza mais, com menos, de forma eficiente, até para que o custo do alimento fique mais acessível para todo mundo. É um ganha-ganha. E as empresas que fazem produtos de qualidade, empresas sérias, também saem ganhando. Todo mundo sai ganhando. Então é isso, Nelson. Obrigado, viu? E o pessoal interessado em pós-graduação, olha na página do Sena, Exalc, vem para Piracicaba. Perfeito, Hudson. Hudson, muito obrigado mesmo, espetacular. Olha, para nós agrônomos é uma abertura de horizontes fantástica. Legal.
Hudson, fortíssimo abraço. Hudson. Obrigado. Obrigado.